Shalom Achim, Baruchim Habaim. Eu disse paz, irmãos, bem-vindos, ou sejam bem-vindos a mais uma aula, o 14º módulo do projeto Hebraico Fácil. Bom, a partir de agora para frente, a gente vai tentar deixar os nossos encontros um pouco mais didáticos, já que você já está plenamente alfabetizado ou alfabetizada, já que nós já passamos todas as letras do alfabeto. Esse é um curso de alfabetização, não é um curso de gramática, mas volta e meia a gente aprende um pouquinho de gramática. Mas eu quero começar esse módulo, em especial, fazendo uma errata, né? Como é que eu vou dizer? Tentando arrumar um pouco do módulo passado. Como esse curso, a maioria dos alunos assiste depois da aula, mas ele é feito com turma de aula ao vivo, não deu para eu reparar isso, eu só percebi, na verdade, eu não percebi. Foram os alunos que me avisaram que uma das letras da aula passada, eu não sei se você voltar à aula aí, você vai perceber que a hora de escrever da apostila de vocês para a minha lousa aqui, eu confundi a letra K com a letra V, né? E é uma das letras que parecem, né? Então, essa aqui é a letra K, essa aqui é a letra V, mas na hora eu confundi uma com a outra e escrevi duas letras Vs, né? Escrevi duas letras Vs. Então, eu reescrevi vou colocar aqui no enquadramento para vocês. Eu reescrevi o versículo da aula passada só para falar para vocês que essa palavra aqui, na aula passada, eu transliterei como sendo BE, até aqui está certo. Aqui, como eu havia escrevido essa palavra assim, ó. Então, eu escrevi assim na lousa. E aí, na hora de transliterar, eu transliterei como sendo B-E-B-A. B-E-V-A. B-E-V-A. E L. Tá certo? E aí, eu cometi porque eu escrevi com a letra B. Então, na hora de olhar aqui, tá vendo, ó? Eu cometi esse erro aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A letra B está aqui e a letra K está aqui. Que aqui, na verdade, é o H, né? Ó, B-H-L. Behal. Tá certo? Behal. E eu acabei colocando aqui como sendo uma letra B. Se você olhar na aula passada, na minha transliteração, eu transliterei dessa forma. Beval. Porque eu achava que eu escrevi letra B. Mas eu quero corrigir aqui para B-E-K-H. Depois o A, depois o L. Behal. Hal é a palavra kol, significa tudo ou todos. E aí faz mais sentido. Behal lev, de todo o coração. Em todo o coração seria, né? B é em ou no. Hal lev, todo o coração. Tá? Então, dá uma olhada na aula passada e refaça o texto como eu refiz aqui, substituindo aquela letra Beit, se bem que no material de vocês está certo. Aliás, eu não lembro, acho que foram 2 ou 3 alunos que me mandaram mensagem, não vou lembrar aqui os nomes, mas no material impresso, no material didático de vocês está certo. Na hora que eu fui copiar, aqui é que faltou aqui a minha atenção e eu coloquei, ao invés do Kaf, eu coloquei o Veit, tá certo? Então, fica aí a errata, né? Então, volta lá na aula passada e vamos alterar essa questão, beleza? Dito isso, eu vou pedir para depois o pessoal da produção deixar isso aqui separado, colocando como errata, e aí a gente começa a aula a partir de agora, tá certo? E eu vou começar essa aula com uma pitada de hebraico moderno. Então, a gente vai começar a aula com hebraico moderno, e vocês já estão grandinhos, já dá para escrever um pouco mais.
Eu vou desenhar aqui, não sei se eu sou bom assim para desenhar, mas eu acho que eu vou colocar aqui hebraico moderno, tá? Então, página nova, hebraico moderno. Hebraico moderno, tá? Então, vamos lá. E eu vou começar o nosso hebraico moderno com um diálogo. Diálogo em hebraico se escreve dialogo, tá certo? Então, vem comigo. Um diálogo que a gente não tenha feito ainda. Olha, vamos lá. Lembrando que o hebraico moderno tem pontuação, tá? Então tá aqui. Olha, você quase... Bom, muitos de vocês já conseguem ler isso aqui sem parar muito para transliterar, né? D-A-N e tal. Deixa eu trocar essa caneta aqui que ela tá fraca. Dá uma olhada aqui, vai prestando atenção, colocando a pontuação final. E lembrando da regra, né? Conforme você escreve a letra, você fala a letra. H, Vav modulado, U, Aleph, nada. E quando você terminar a palavra, você já consegue ler a palavra. Ó. Ru, L, ponto em cima entre letras, é o O. Nada, lo, T, A. Olha só, o Tzinho aqui não é o T. O T é aqui, aqui é o A. T, A, L, mudo. T, A, L. O Vav, o Shivá no meio é som da letra. Tal, M, I, Y. Tal, Mi, termina com D. D de Davi. Talmid. Hu, lo, talmid. Ele não é aluno. Bom, e aí segue. Vamos colocar a última aqui. Uma palavra nova para vocês. Outra palavra nova.
Várias palavras novas aqui. Ó, vamos lá. Vamos transliterar. Vamos transliterar. Eu não sei, tá claro aqui? Tá dando para ver bem a imagem ou ela tá meio... Porque para mim aqui não tá tão legal. Tá boa a imagem? Precisa estar muito boa para a gente continuar, tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Aqui é o nome próprio. D-A-N-I. Dani. Dani em hebraico é um nome masculino, tá? Dani. Dani. M, normal, vav com ponto em cima, o, mo. R, E, H, moré. Moré. Dani Moré. O que significa? Dani é professor. Dani é Moré. H, vav com ponto do lado, U, e termina com Aleph. Ru. Ru. Assim, ó. Ru. L, vav em cima, ponto em cima sem o vav. Entre as letras, L, O. E o Aleph que não é nada. Lo. Ru. Ru. Lo. T-A-L mudo. Ó, T-A-L, som da letra. Tal. M-I-Y. Tal. Mi. E termina com D de Davi. Hu lo talmid. Ele não é aluno. Dani é professor. Ele não é aluno. Outro Hu, ó. Hu. H-U. Nada. Hu. G-A-R. Gar. Gar. Hu. Gar. B. Som da letra, mas na primeira é E. Então, B. Nada. E de novo. I. L-A-T. Lat. B-E. Lat. Eilat é uma localização. Dá para pegar aquele mapa para mim? Vou tentar mostrar para vocês no mapa. Então, Hu, Gar, Be'eilat, Be'eilat. Eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de milhões para quem está pegando aí o hebraico, né? Observe que quando eu vou transliterar, quando o E é no Shivá, que geralmente aparece na primeira, eu não coloco um E grandão, eu coloco um E menor. Eu não sei, volta às outras aulas aí, você vai perceber isso na minha escrita. Então, quando eu vou transliterar, eu coloco esse, porque esse E não é bem um E forte, né? Não é Be'eilat, é Be'eilat, Be'eilat, Rugar Be'eilat, Rugar Be'eilat, Be'eilat. Eilat é o nome da cidade. Gar significa mora. Meninos, gar. Meninas, garim. Bom, aí fica no plural. Ele, gar. Ela, gara. Ele, gar. Ela, gara. Então, menino, gar. Menino mora. Menina, gara. Ela mora. E Eilat, colocar aqui no nosso quadro. Eu gosto muito desse quadro. Eu não sei se vai dar para você ver, mas Eilat é a última cidade de Israel, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Ele tem praia no Mar Vermelho. Olha, apareceu, tá vendo aqui como... Ó, essa aqui é a cidade de Eilat. Aqui, ó. Aqui é a cidade de Eilat. Então, fica lá no fundo, lá do lado, na pontinha do golfo chamado Aqaba, Golfo de Aqaba, tá certo? Daqui para baixo é Egito, ó, pro lado aqui Egito, daqui para cá começa a Jordânia, daqui para cá começa a Jordânia, um pouquinho mais acima você vai ver aqui Jordânia, ó, tá vendo? Jordânia. Então,
A cidade de Eilat tem uma fronteira tripla. Israel de um lado, Egito do outro, Jordânia do outro. E é essa cidade que ele está dizendo. Então, voltamos aqui, ó. Dani Moré. Vamos lá. Dani Moré. Hulo Talmid. Se ele é Moré, ele não é Talmid. Ele não é aluno. Gar, ele mora. B, esse B aqui é um prefixo, conforme sabemos, como no Bereshit, no Reshit, no princípio. Gar, ele mora no Eilat. Aí, no caso, é melhor em Eilat, né? Gar em Eilat. B, Eilat. Tá certo? B, Eilat. Agora, vamos traduzir a última frase que ficou grandona, que eu disse que tem palavras novas para o seu dicionário. Que significa ele. Opa, faltou a letra E aqui embaixo. Peraí, faltou a letra E aqui embaixo. Que eu vou fazendo somente a consoante, depois eu coloco as vogais e acaba faltando. Então, falta um E e um A. Ó, que significa ele. Nada o. Tá vendo que esse nada aqui, ele tá aqui para sustentar o o. Nada o. M normal, E. O, me. Não é me, é me, porque esse aqui é fechado. Tá certo? Diferente do moré. Moré, o E é aberto. Sempre que aparece o E de 3 pinguinhos, o nome dele é segol. Segol. Tá certo? Quando aparece o segol, ele é aberto. Quando aparece esse aqui que chama-se tsere, T-S-E-R-E, com um chapeuzinho no último E. Tsere, tsere. Quando aparece o tsere, ele é fechado. O, me. E termina com o D de Davi. Omed. Omed, assim, ó. O, med. Omed. Omed, esse verbo significa parar, né? Ele está parado. Ó, ele, omed. Ele está parado. O ser estar, você sabe que não precisa. Então, ele parado, ele está parado. Hu, omed. Nada. A, L. Al, tracinho, I-A-D. Al-Iad. Aliad. Al-Iad. Ó, Y-A-Y-A-D. Aliad. Omed aliad. Ele está. O está não aparece. O ser estar em hebraico não precisa. Então, só Deus é estar. Então, Omed, ele está parado, aliad. O que significa aliad? Ao lado. Ele está parado, aliad, ao lado. E aí aparece, eu não vou conseguir colocar na mesma aqui, eu até conseguiria, mas vai ficar pequeno. H-A. H é o sinal do artigo definido. Por exemplo, tira o H. O que está escrito aqui? L-U-C-H-A. Som do cuspe aqui, ó. L-U-A. Aqui acontece aquele fenômeno que nós já sabemos. Igual na palavra... Eu não lembro que palavra foi que eu ensinei já para vocês isso, mas eu lembro que eu já ensinei. Você lê primeiro a vogal e depois a consoante. Luar. Luar. Tá certo? Na próxima aula, quando eu entrar no hebraico bíblico, eu vou explicar isso melhor. H-A é o artigo definido. Luar é lousa. Haluar significa a lousa, ou nesse caso, da lousa. Omed, ele está parado. Aliad, haluar. Ele está parado ao lado da luar. Lousa ou quadro. Quadro, mas quadro de escola, tá certo? Haluar, tá certo? A gente pode traduzir, a tradução direta dessa frase. Vamos lá. Dani Moré. Dani é professor. Professor, como eu sei que está dizendo Dani para um homem ou para uma mulher? Porque Moré é para homem, professor. Se fosse mulher, era professora, então seria Morá.
Moré, morá. Professor, professora. Dani é professor, então ele é homem. Dani moré. Dani é professor. Segunda, hu lo talmid. Ele não é talmid, aluno. Ele não é aluno. Hu gar be'eilat. Ele mora em Eilat. Já mostrei para vocês no mapa. Uma, duas, três, a última frase. Hu omed, ele está parado. Aliad, ao lado. Ha-luach. Luach é lousa. Ha-luach da... lousa. Pode ser quadro negro também, não tem problema. Luach é a lousa da escola, tá certo? Quadro negro, coisa assim. Agora vamos lá. Aqui não é um texto bíblico, então a gente pode entrar aqui no... Não é que eu quero misturar os três campos, né? Texto original, hebraico, transliteração, tradução. Mas vamos lá. Ó, as palavras aqui, ser e estar, essas palavras, elas não... elas não aparecem aqui, mas elas são subentendidas. Hu omed, ele está parado, tá certo? Então, como o hebraico não tem a necessidade de os verbos ser e estar, então só para você entender aonde cabe o verbo ser e estar, ó, Dani moré, não, Dani é moré, Dani é professor, só que o é só na tradução, tá certo? Não precisa na transliteração, o é para você entender. Em português é preciso ter esse verbo ser e estar. Em hebraico não tem necessidade. Por quê? Porque em hebraico o verbo ser e o verbo estar, eles são subentendidos, tá? Ele fica nas entrelinhas, tá? Hu lo talmid, ele não é talmid. Hu gar be'eilat, ele mora aqui é o em Eilat. Hu omed, ele parado. Então, ele está parado. Aliad, haluach, ao lado, aliad. Luach é o quadro negro. Haluach, o quadro negro. A lousa. Mas aqui vai ficar, para ter sentido, da lousa. Por quê? Esse H é o artigo definido. Então, vamos lá. Artigo definido. É a letra H como prefixo. Então, por exemplo, como que eu escrevo aluno? Então, aluno é talmid. Ok? Talmid é igual a aluno. Vou colocar aqui o talmid. Ok. Agora, como eu escrevo o aluno? O aluno é talmid. O aluno. Tá certo? Então, o artigo definido tem o re, tem o H, né, para nós, como prefixo. Começou com H, é artigo definido. A palavra está sendo definida. Então, hu omed aliad haluach, ele está ao lado. Se eu tirasse o H, hu omed aliad luach, ou seja, ele está do lado de um quadro. Mas aqui não, ele está do lado do quadro, né? Eu coloquei quadro, eu coloquei lousa. Da lousa, tá certo? Então, sempre que aparece o H, é o artigo
definido. Podemos dar outros exemplos de artigo definido. Aliás, no material de vocês, deixa eu achar em qual módulo eu trato desse assunto, que eu sei que é bem no comecinho. Então, deixa eu achar aqui, peraí. Não. Ó, no módulo 2, eu falo aqui do artigo definido, tá? Então, se você puder, volta no módulo 2, na palavra, ó, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Ó, Shamayim é céus. Então, vamos lá. Shamayim. Ó. Shamayim. Qual é a marca do artigo definido? O artigo definido, ele começa com a letra Aleph, desculpem, com a letra H, com o Re. Então fica Ha-Shamayim. E a próxima letra, sempre que possível, recebe um dagesh. Isso é uma marca do artigo definido. Então, se você olhar, por exemplo, o módulo 2, ó, fecha aqui para mim, por favor. Se você olhar, por exemplo, no módulo 2, presta atenção aqui na característica, ó. Ó, Bereshit bara, peraí, vai renderizar. Ó, isso, ó. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim. Ó, começa com H, então tá começando com o H, e a próxima recebe o dagesh. Tá vendo? Ó? Então, Shamayim é céus, Ha-Shamayim é os céus. Então, Bereshit, no princípio, bara, criou Elohim, Deus. No princípio, criou Deus. Et Ha-Shamayim. Os céus não é o et, é aqui, ó. Aqui significa os e aqui significa céus. Pastor, mas como eu sei se é os, se é as, se é a? O mais legal é que você não tem que se preocupar com isso, porque a palavra, ela já está, pode voltar, a palavra, ela já está ou no masculino ou no feminino, ou no plural ou no singular. Não importa se é masculino ou feminino, começa com H, A, às vezes pede o E. Não importa se é plural ou singular, começa com H. O H no início, ele está dizendo que essa palavra, ela agora é definida. Et ha-shamayim, os shamayim, os céus. Ve'et ha-aretz. Então, aqui nós temos um outro artigo definido. O a-aretz, a terra. Terra em hebraico é eretz, tá? Aretz. Então, ha-aretz é a terra. Então, quando você lê na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, é por conta desse H aqui e desse H aqui, beleza? Pode tirar. Deixa eu apagar aqui na minha apostila para não ficar bagunçado, tá certo? Então, fica aí a dica de artigo definido para vocês. E vamos para o texto original hebraico. Vamos para a nossa aula de hebraico bíblico agora. Então, a aula de hebraico moderno está aqui. Eu queria dar 2 textos, mas esse foi bem completo. Então, vou marcar aqui onde paramos. E na próxima aula a gente volta com a primeira parte de hebraico moderno e a segunda parte de hebraico bíblico. Tá certo? Então, vamos em frente. Bom, gente, abra a sua apostila aí na matéria número 14, né, na aula, no módulo 14. Vamos lá. E eu vou escrever o texto original junto com você. E assim que eu escrever, eu vou te dar um tempo. Você faz uma pausa aí para você testar a sua transliteração. Tá certo? Então vamos lá. Música, maestro, vem comigo.
colocando aqui a pontuação. Segunda linha é um pouco menor. Terceira linha. E a última linha. Vamos concluir aqui a última linha. Terminando essa última linha, você pode dar uma pausa para você transliterar, tá ok? Presta bastante atenção. Não existem letras novas aqui. Faltou uma palavra, faltou uma letra. Então vamos lá. Fazer uma linha aqui. Bom, aqui é o texto original e faltou a a marca do final do versículo.
tá? Então, pausa agora, você vai transliterar aqui e só tira a pausa desse vídeo, dessa aula, depois da sua transliteração e a gente vai analisar juntos os seus erros e acertos, beleza? Vamos lá, pausa agora e volta aqui depois, tira a pausa depois da sua transliteração. Combinado? Bora lá. Bom, se você já fez a sua transliteração, vem comigo. D, aqui é um Shiva, mas às vezes o D recebe um Nagesh, às vezes não muda, tá? Eu lembro do Bega de Kefat lá. D, E, porque o Shiva na primeira é E. D, E, assim, ó. D, E. Nada, U. D, U. D, U. Aqui é o Kaf, que eu confundi a aula passada com o B. Então, se tivesse o biquinho aqui, seria a boquinha da baleia, mas não tem. Então, K com o ponto K, sem o ponto Ra. Então, K, I, Y. K, I, Y. Ki. Tracinho. O tetragrama. Ó, Iod, Re, Vav, Re. YHWH. Louvado seja o nome, aqui é o tetragrama. Não importa como ele está vocalizado, aqui é o tetragrama, então é o nome sagrado. O nome sagrado a gente não traduz, a gente troca, a gente substitui por Adonai. Que Adonai. Já errou, né? Muitas vezes as pessoas querem transliterar, esquecem, né? Vai no automático. Então, Deu, que Adonai, né? Seria cantai para o Adonai, sei lá. H-U, termina com Aleph. Aqui a gente está familiarizado por causa do hebraico moderno, né? Hu, ele. Aleph é mudo, então não é nada. Embaixo tem dois Es, um E e um meio E. Então aqui é tudo E. E, L, ponto sozinho entre letras, O, H-I, reforçado pelo Y, terminando com M final. Deu, que Adonai, Hu Elohim. Cantai ao Adonai porque ele é Elohim, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Hu, tracinho, Hu, ele, A, nada, A, S, A, botão para cá, sh, botão para cá, s, ó. Asa, N normal, N. Do lado é um U, Vav ponto do lado U. Asanu. Asanu. Lembrando que você não precisa colocar dois S para formar a palavra asano. Por quê? Porque um S entre duas vogais em hebraico continua tendo som de S, tá certo? Continua tendo som de S. Asanu, Hu, Asanu. Assá em hebraico, assá em hebraico é fazer. Ele fez. Ele fez. Assanu. Quando termina em nu, o N e o U em hebraico dá o som de nós, a gente. Você vai ver aqui na próxima linha. Ele fez a gente. Ele nos fez. Foi ele quem... Hu, Assanu. Ele nos fez. Cantem ao Adonai, porque ele é Deus. Ele nos fez. Ele nos fez. Hu Asano. Velo, ó. V-E-L, ponto em cima, é o O. V-L-O. Velo, mudo. Velo. E aqui tem uma palavra muito importante, especialmente se você está gostando da parte do hebraico moderno. O que é tão importante? É o seguinte, você já sabe falar ani, atah, hu. Eu, você, ele. Você já sabe falar ani, at-hi. Eu, você, ela. Falta o nós. Nós em hebraico é essa palavra aqui. É uma palavrona, né? Nós em português é uma palavra pequenininha, mas em hebraico é um palavrão. 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. E as vogais. Então, nada. A, ó. A com o som da letra. Que letra? Do A. Então é tudo A. Isso aqui é tudo A. Nada, A. Então, A. N, A. Ana.
Aná. Aná é a palavra eu em árabe, que não tem nada a ver com a nossa aula de hoje. Mas em hebraico é ani, em árabe é aná. Então vamos lá. Nada, a, N-A, aná. Som forte do cuspe, ó. Parece o H, mas toca em cima. Parece o T, mas não tem um rabinho. Aná, embaixo, som do cuspe, aná. A gente já sabe que é CH. Aná, N. N. Vav com ponto do lado, U. Anarnu. Anarnu. É uma palavra grande, né? Mas essa palavra, anarnu, é nós. Então, por exemplo, anarnu lomdim ivrit. Nós estudamos hebraico. Anarnu lomdim ivrit. É que lomed é estudar, lomdim é estudamos, né? Anarnu lomdim ivrit. Então, ó, Hu asano, ele nos fez. Velo e não anarnu. Ele nos fez e não nós. Lembra desse texto? Foi ele e não nós que nos fez. Nada A-M-O. Nada A-M-O. Amor. Assim, ó. Amor. Amor. Ponto em cima é o. Vetso. Vetso, nada. N no final. É um vav, mas não é um vav normal, é um vavão. Ó. Então, o vavão é um N final. Quando o vav morre na linha, é um N normal, é um V. O vav na linha é V. Vav grandão é N no final. Vetso, nada, N. Vetson. V, ó. O. Vetson. M, normal, A. Ó. M, A. R, som da letra. Mar, som, letra muda. I. Y. Mari, letra do rabinho. T. Termina com vav com ponto em cima, O. Marito. Marito. Bom, vamos lá. Esse texto é um salmo. Então, vamos achar esse salmo. Salmo 100. Vamos lá. Salmo 100, versículo 3. Ó, vou pedir para colocar aqui. E eu vou achar uma Bíblia em português. E a gente vai mergulhar aqui no texto bíblico. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, vamos achar aqui Salmo 100. Salmo 82, Salmo 92. Ó, depois a gente pode até achar qual dos textos está mais próximo do texto original. Então vamos lá. Salmo 100, versículo 3. Então, vamos ler aqui no texto original na Bíblia, ó. Deu, tá vendo lá? Que, hífen. Eu tô com a pontinha aqui, peraí. Hífen. Adonai, Yod He Vav He, é o nome sagrado, louvado seja o nome. Deu, que Adonai, Hu Elohim. Hu Asano, ele nos fez. Asa é fazer. Ele nos fez. Asanu, ele fez nós. Ele nos fez. Velo anarnu. Anarnu. E não nós. Ele nos fez. E não nós. Mo vetson. Vetson. Maritu. Marito. Tá certo? Então, esse texto, vamos achar aqui na Bíblia, eu vou colocar aqui várias versões à sua disposição para você não sofrer. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 versões da Bíblia, essa página aqui. Então, vamos lá.
Na tradução brasileira, diz assim, ó, sabei que Jeová é Deus. Não é cantar, é saber, é aqui. Eu que confundi, saber. Então, vamos lá. Sabei que Jeová é Deus. Deu que Adonai hu Elohim. Sabei que Jeová é Deus. Vamos na revista corrigida. Sabei que o Senhor, olha que o Senhor aqui na revista corrigida aparece tudo em caixa alta, tá vendo? Sabei que o Senhor é Deus. Na revista atualizada, sabei que o Senhor é Deus. Está muito parecido com a revista corrigida. Na Almeida, na nova Almeida atualizada, saibam que o Senhor é Deus. Saibam que o Senhor é Deus. E na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje, lembrem-se que o Senhor é Deus. Mas a palavra aqui é saber, né? Deu que Adonai hu Elohim. Vamos para a próxima frase aqui desse texto. Hu Asano. Vamos lá. Foi ele quem nos fez. Hu Asano. Foi ele quem nos fez. Na TEB, na tradução brasileira. Na revista corrigida. Foi ele e não nós que nos fez. Vamos dividir em duas partes, né? Foi ele e não nós que nos fez. Que é Hu Asano velo anarno. Ele nos fez e não nós. Então foi ele e não nós que nos fez. A revista atualizada. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo. Somos seu povo é o próximo. Foi ele quem nos fez e dele somos. Aqui não aparece o não nós, né? Vamos lá. Almeida atualizada. Foi ele quem nos fez e dele somos. Parecido com a revista atualizada. E por último, a nova linguagem de hoje. Ele nos fez e somos dele. Então, a melhor tradução para mim aqui é foi ele e não nós. Por quê? Por conta da palavra aqui, ó. Hu Asano, ele nos fez. Velo anarno, ele nos fez e não nós. Ele nos fez e não nós. Ele é o fazedor e não nós. E por último, Amovetson marito. Amovetson marito, que é essa frase aqui, ó. Versículo 3, né, no final. Somos o seu povo, rebanho de seu pasto. Na tradução revista corrigida, ele nos fez. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E não tem mais 3. A revista atualizada, ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aqui na atualizada, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. É muito parecido, né? Porque é a Almeida atualizada e essa aqui é a nova Almeida atualizada. E por último, a linguagem de hoje, que vai dizer, somos o seu povo e seu rebanho, né? Qual dessas está mais perto do texto original? A revista e corrigida está mais perto do texto original, especialmente por dizer foi ele e não nós que nos fez povo seu, e a palavra não nós aparece no texto original, já que a gente está trabalhando aqui com o Salmo 100, versículo de número 3, né? Hu Asano velo anarno. Ele nos fez e não nós. Então, a única versão dessas 5 aqui que aparece o e não nós é a revista e corrigida. Por isso, a revista corrigida é uma das principais versões de Bíblia. Espero que vocês estejam gostando. Na aula que vem tem mais hebraico moderno e mais hebraico bíblico. Um grande abraço. A gente se encontra no 15º módulo do projeto Hebraico Fácil. Espero que você esteja realmente gostando. Coloque as palavras novas lá no seu vocabulário. Bora aumentar esse vocabulário. Na aula que vem a gente trata um pouquinho mais sobre isso. Um grande abraço. Lehi Traot.